Tabela da NFL definida em jogos de prime time que prometem. Tem quarterback histórico aí fazendo um last dance, vindo para a última temporada antes da aposentadoria. Será que ele pode aprontar mais alguma aí antes de se aposentar? Tudo isso e muito mais aqui no Hora de NFL de hoje, então fica ligado após a vinheta. Fala, fã de NFL, muito boa tarde, eu sou o Fernando Chimude, esse é o seu Hora de NFL, o local onde você fica por dentro de tudo que rola de mais importante na liga. Estamos vindo aí de 15 dias, né, sem programa. Fica tranquilo, galera, que vai voltar aquele ritmo semanal. É apenas um período aí onde a gente não tem tantas notícias assim. A gente teve a tabela sendo disponibilizada aí, né, sendo lançada a tabela da NFL na quinta-feira retrasada, perdão. E nessa semana tivemos aí o anúncio do Aaron Rodgers falando que volta para essa temporada, os Steelers trazendo o quarterback veterano novamente para, pelo segundo ano consecutivo, liderar a sua equipe, porém, deixando bem claro que essa é a última temporada do Aaron Rodgers na NFL, algo que não sei se eu esperava ele fazer, né? Ele anunciar, realmente entrar numa temporada anunciando que era a sua última, já que ele há alguns anos aí, desde os seus tempos de Packers, a gente viu o Aaron Rodgers tendo um pouco essa questão de fazer um mistério ali, se voltava, não voltava, como ia ser, como não iria ser. Mas o Aaron Rodgers definiu aqui que volta, então, para essa temporada na NFL, com o Pittsburgh Steelers liderando a equipe de Pittsburgh mais uma temporada, mas deixando bem claro que é a última. E eu acho interessante para os Steelers essa movimentação de trazer o Aaron Rodgers novamente para essa temporada. Tem muita gente que fica naquela, o Aaron Rodgers não vai levar os Steelers ao Super Bowl. Quem garante? Né? Afinal de contas, não é um quarterback apenas por si só que vai levar qualquer equipe ao Super Bowl. Tá? A gente tem cansado de ver aí quarterbacks, Josh Allen hoje tido como principal quarterback da NFL na atualidade, não chegou a um Super Bowl até aqui. O Joe Burrow chegou a um Super Bowl e nem aos playoffs tem chegado. O Patrick Mahomes, que tem sido responsável, aí, o principal responsável por o que mais se assemelha a uma dinastia recentemente, também não conseguiu chegar aos playoffs na última temporada e apesar de chegar em Super Bowls consecutivos, chegou a 4, né? Ou mais até, e não foi garantia de vitória contra uma equipe mais balanceada. Enfim, a gente cansa de ver equipes aí com ótimos quarterbacks que acabam não chegando. E, em contrapartida, equipes balanceadas, equipes fortes, equipes com ótimas defesas, algo que sempre foi uma marca dos Steelers. E eu acredito que a própria franquia, com o novo coaching staff agora, vai buscar novamente esse caminho. A gente viu, por exemplo, ano passado, o Seattle Seahawks vencendo um Super Bowl, até com alguma tranquilidade, e ninguém tinha o Sam Darnold antes da temporada como um quarterback que levaria a sua equipe ao título, né? E de fato ele não o fez sozinho, ele fez a sua parte, fez um ótimo papel, mas a equipe venceu o Super Bowl, né? Então, o Pittsburgh Steelers não está a um Aaron Rodgers de diferença de chegar ao Super Bowl, de vencer o título. Não se trata de ser o Aaron Rodgers, óbvio, você ter o Aaron Rodgers do auge, como no Green Bay Packers, aumenta muito as suas chances, mas não se trata não é o Aaron Rodgers que tem impedido os Steelers de chegar longe. Então a volta do quarterback veterano acaba sendo positiva para a equipe da Pensilvânia nesse primeiro ano, onde tem um quarterback novato de terceira rodada que tem todas as ferramentas e atributos físicos para ter saído numa primeira rodada, que se bem desenvolvido, se bem trabalhado e que se tiver dentro de si, porque não basta ser talentoso, né? Mas se tiver dentro de si aquele desejo de ser grande, aquele desejo de evoluir, ele tem as ferramentas, os atributos físicos, como eu já falei, para se tornar um dos melhores quarterbacks da NFL, o Drew Aller. É interessante para o novato pegar no seu primeiro ano de NFL um Aaron Rodgers no seu último ano de NFL, no último ano onde um cara que, por mais que hoje, mais veterano, com tudo que aconteceu nas últimas temporadas, ele possa já ter caído mais numa realidade de que, beleza, eu não sou mais o cara que eu já fui no meu auge, beleza, eu não sou mais o principal quarterback da liga,
E essa ficha ela acaba demorando um pouco mais para cair para o próprio jogador do que para quem está de fora. Para quem está de fora é muito fácil descartar o cara depois de uma lesão, depois de uma temporada ruim, e ver que realmente está chegando a hora, né? O cara está em declínio, ele não vai mais ser o mesmo. É muito fácil para quem está de fora se antecipar com essa conclusão. Mas para o próprio jogador, que já foi uma estrela, que já foi o principal quarterback da liga, no caso do Aaron Rodgers, para muitos, o quarterback mais talentoso que já pisou num campo de NFL, tá? E aí eu estou falando de talento nato, braço, release, mobilidade, consciência dentro do pocket, ser extremamente produtivo sem lançar turnovers, algo que o Rodgers foi inigualável, assim, ele teve no seu auge uma sequência absurda, assim, de touchdown para interceptação, né? O ratio ali de touchdown para interceptação absurdo do Aaron Rodgers no seu auge, o quanto ele lançava de touchdown sem lançar interceptações. Ele era extremamente agressivo, fazia os lançamentos em janelas minúsculas e, ao mesmo tempo, cuidava da bola, algo assim que se contradiz. Então, para um cara desse, é óbvio que demora mais a cair a ficha, é óbvio que ele vai apostar mais nele mesmo e vai pensar, não, eu consigo voltar da lesão ainda no mesmo nível. Não, eu consigo ainda, veterano, jogar no altíssimo nível. Então, é lógico que para esse cara vai demorar mais a cair a ficha. Ainda assim, hoje, eu acredito que essa ficha já caiu para o Aaron Rodgers, ele tem noção que ele não é mais um dos principais quarterbacks da liga, ele tem noção que ele não vai ser a principal força que vai levar o Steelers a algum lugar. Ainda assim, ele vem para uma última temporada sabendo que é a última da carreira e ele vem com tudo que ele tem de munição, né? As balas que ele tem na agulha ainda, certamente ele vai usar nessa última temporada para um tudo ou nada. E ele sabe que após isso, ele não vai mais poder levar arrependimento nenhum para casa. Então, eu vejo para o Steelers positiva essa volta do Aaron Rodgers nesse momento em que o Drew Aller precisa, obviamente, de tempo para trabalhar, para se desenvolver. Vai ter um exemplo absurdo de um cara extremamente competitivo, um dos maiores da história da NFL, liderando a equipe, e ele vai, então, aprender observando isso. Então, para mim, o cenário para os Steelers vale a pena, para o Rodgers, obviamente, que vale a pena mais uma temporada, por mais que a gente, como fã, acaba ficando um pouco mais, a primeiro momento, com essa imagem final do jogador do que a imagem do auge dele, é o que está mais fresco na nossa memória. Eu não tenho dúvidas que daqui a alguns anos aí a gente vai voltar a olhar os highlights do Aaron Rodgers, as conquistas do cara, e certamente que ele vai estar sempre aí na discussão entre quem seria o quarterback mais talentoso da história da NFL, quem seria o quarterback aí que realmente tinha mais um release mais rápido, força de braço, mobilidade e consciência dentro do pocket, essa capacidade de ser agressivo e cuidar da bola ao mesmo tempo. Tudo isso eu acho que o Aaron Rodgers se destacou muito e vai estar sempre aí na discussão entre os maiores aí que já pisaram no campo e que já foram quarterbacks na NFL. Bom, além dessa questão que a gente teve nessa semana do Aaron Rodgers, a gente teve, obviamente, na semana passada, a tabela da NFL saindo, os principais jogos aí, principalmente de prime time, né? O pessoal se interessa muito, são jogos que todo mundo pode ver aí na TV, enfim. E eu vou trazer para falar comigo sobre isso e para trocar uma ideia sobre essa tabela de maneira geral o Léo Santos, meu parceiro aqui do Pot Hawks. Léo, muito boa tarde, muito bem-vindo à Hora de NFL. E aí, cara, camisa dos Steelers aí homenageando, hein? É porque eu queria dar minha opinião sobre o Aaron Rodgers como fã dos Steelers. Aaron Rodgers como fã dos Steelers, eu não gosto da contratação do Aaron Rodgers. Vamos lá. E rapidamente, Fernando, eu sei que a gente vai mudar de assunto, mas eu queria rapidamente só colocar meu ponto. Eu, obviamente, é uma brincadeira, eu não sou fã dos Steelers, mas eu gosto dos Steelers, estou aqui com a camisa do fantástico Troy Polamalu. E, cara, eu acho que a única coisa que o Aaron Rodgers consegue fazer nesse momento é manter os Steelers no purgatório. Né? Eu entendo toda a lógica de você sempre tentar contratar os jogadores que te dá a melhor chance de vencer. E que o Aaron Rodgers, nesse momento, é o quarterback que dá a maior chance de vitória para os Steelers.
Mas, para mim, o teto do Aaron Rodgers nesse time dos Steelers hoje é chegar aos playoffs e perder na primeira rodada. Eu não consigo ver nada além disso. Então, você não consegue sair desse purgatório que os Steelers estão já há algum tempo, de 10, 11 vitórias, de quando chega no playoff, perde no primeiro jogo, ou então nem chega nos playoffs, como foi na última temporada. Eu não consigo ver como o Aaron Rodgers vai trazer alguma mudança, né? E, pelo contrário, a gente tem um draft no ano que vem projetado para ser um draft muito bom em termos de talento, inclusive na posição de quarterback. Esse é o último ano do Aaron Rodgers, segundo a declaração dele mesmo. Então, ano que vem, você vai ter que buscar o seu novo quarterback. E se você continuar nesse purgatório, né, de 10, 11 vitórias, uma ida aos playoffs com a derrota no primeiro round, você não vai conseguir nada, né? É difícil você, com uma escolha ali, sei lá, entre as 20 escolhas do draft, né, uma escolha top 20, conseguir o seu quarterback do futuro. Então, eu, sinceramente, se eu fosse fã dos Steelers, eu não gostaria da contratação do Aaron Rodgers nesse momento. Eu acho que é uma contratação segura, mas conservadora demais e que não tem possibilidade de levar o time para um novo patamar, principalmente numa conferência que eu acho que vai estar muito mais forte ano que vem. A gente teve esse ano a subida dos Patriots, né? Os Patriots melhoraram, os Broncos melhoraram, e eu acho que os Chiefs, Bengals e Ravens voltam forte ano que vem, né? Times que foram mal esse ano. Então, não vejo como os Steelers consigam, com o Aaron Rodgers, competir com esses times. Então, é isso aí. Eu, fã dos Steelers, não gosto da contratação do Aaron Rodgers. Não, é legal trazer esse ponto de vista, Léo, diferente do meu. E sem dúvida é válido, mas aí tu tá indo para um caminho de tancar, então. Para os Steelers, tu não vê outro caminho nesse momento. Não. Com a AFC forte e extremamente competitiva. Cara, eu não diria tancar porque eu não gosto. Eu diria de mudança, cara. Eu acho que os Steelers, para eles saírem desse purgatório onde eles estão, eles precisam de uma mudança, né? Se você pegar os times que conseguiram sair disso no passado recente, Patriots, Seahawks, Bears, foram todos os times que tiveram mudanças profundas no time, com técnicos ousados, com mudança na posição de quarterback. É o único jeito de você sair disso. Os Steelers, eles trocaram de técnico, mas parece que eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, eu não sei. Se eu fosse fã dos Steelers, eu ia ver, cara, é mais do mesmo na temporada. Eu acho que o Aaron Rodgers, se o Aaron Rodgers fosse um cara que desse algum futuro para os Steelers, né? Mas, cara, eu sinceramente não consigo ver. Então, assim, eu não acho que seria necessariamente tancar, mas eu acho que nesse momento o Aaron Rodgers ele mais atrapalha, até porque é um cara que não aceita ir para o banco, ele precisa ser titular, enfim. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda os Steelers nesse momento. Eu acho que ele atrasa uma mudança que hoje é muito necessária nos Steelers. Eu não gosto do termo tancar, porque eu acho que o time tem que sempre tentar vencer. Mas eu acho que você pode tentar vencer sem o Aaron Rodgers, né? Você pode, cara, vamos tentar um quarterback, outro quarterback aqui, vamos ver o que dá nesse ano, e ano que vem a gente vai competir. Esse ano não dá, cara. E não vai ser o Aaron Rodgers que vai deixar nosso time competitivo nesse ano. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o Steelers não queimou a escolha à toa no Drew Aller, né? A escolha de terceira rodada, e é um cara que tem todas as ferramentas, mas não é um cara que você vai botar para jogar e vai já sair tacando terror, ainda mais numa divisão difícil, dura. Por isso eu vejo dessa forma. Eu acho que o Rodgers, assim, não foi ele a causa do Steelers ir mal na temporada passada e nem foi um cara que elevou, né? Mas é muita outra coisa que tem que mudar ao redor dele. E para mim, se o Steelers tem alguma esperança do Drew Aller se desenvolver em algo positivo, ver um Aaron Rodgers na última temporada indo aí para o tudo ou nada e tentando chegar o mais longe possível, não é o pior dos exemplos para o quarterback novato ali poder acompanhar no dia a dia, né? E a gente mesmo vê o que no próprio Packers deu muito certo sempre ali, a questão desse quarterback no banco aprendendo de um outro ali que extremamente competitivo, deu certo com o Rodgers, deu certo com o próprio Love,
Então, eu consigo entender o raciocínio. Eu acho que o Steelers não é o próprio Rodgers que vai determinar o sucesso ou o fracasso do Steelers essa temporada. Tem muita outra coisa para melhorar, para mudar, e aí passa por essa mudança de comissão e melhoras em todo o time. Mas, realmente, se não fosse o Rodgers, qual quarterback hoje chegaria e melhoraria o Steelers a ponto de poder competir nesse primeiro momento? Então, não, nenhum. O Aaron Rodgers, sem dúvida, é o quarterback que dá mais chance de vitória para os Steelers. Só acho que o teto é muito limitado e é um cara que ele não vai aceitar, por exemplo, no meio da temporada, ceder o lugar para o quarterback calouro para ver o que... vamos ver o que a gente tem nesse cara antes do draft que vem para decidir se a gente vai atrás do outro quarterback ou não. O Aaron Rodgers não vai aceitar isso. Então. Não, jamais. Sei lá, colocaria o cara tipo o Gardner Minshew da vida e, pô, é isso aí mesmo, sei lá, tenta o Brissett, que ainda não assinou com os Cardinals. O Brissett parece que tá querendo uma graninha meio absurda aí, né? Tem uns rumores aí do Brissett meio esquisito. Eu falei isso no último podcast. Os Cardinals conseguiram um milagre de transformar o Brissett num quarterback titular, né? O quarterback quer ganhar como quarterback titular. Ele nunca foi titular na vida inteira, mas os Cardinals conseguiram dar esse status para ele. Mas, enfim, cara, eu acho que não, eu entendo o teu ponto. Isso, assim. Acho que é assim, e acho que a diferença para os Packers é que o Aaron Rodgers dos Packers foi MVP, né? O Aaron Rodgers dos Packers ainda era um quarterback de altíssimo nível, ainda era o melhor, né? Um dos melhores da liga. Sim. Hoje eu não vejo isso mais, sabe? Assim, depois de tudo que ele passou, lesão no tendão de Aquiles, cara, muito difícil. É difícil. Não, sem dúvida é válido o teu ponto de tipo desapega, né? Vamos mudar de vez, vamos desapegar nesse sentido. Sem dúvida. Apesar que assim, a gente vê pela própria escolha da comissão técnica que não é muito a postura dos Steelers, né? Uhum. Não é um time que está com essa postura ousada de promover uma mudança profunda sabe? Então, eu acho que é um time que meio que está patinando meio que no mais do mesmo ali. Show de bola. Bom, vamos falar de tabela, então, porque na semana passada a gente teve a divulgação da tabela da NFL e focando principalmente nos jogos aí de prime time, eu queria dar esse foco aí para a gente trazer aí os amigos aí, fãs de NFL, Léo, quais jogos são imperdíveis aí. A gente tem a temporada começando na semana 1 com um jogo que já te interessa muito, o rematch aí do Super Bowl, Seahawks e Patriots. Então, muito interessante começar a temporada já com um duelo que encerrou a última temporada, vamos dizer assim. Eu vou ser do contra de novo. Não gostou? Não. E assim, eu como fã de NFL, eu não gostei. E se eu não torcesse para nenhum dos dois times, eu também não ia gostar tanto. Porque não foi um Super Bowl competitivo. Então, eu acho que não é um jogo que gera tanta expectativa para uma revanche no futuro tão próximo. Né? Assim, o que os Patriots podem trazer num prazo tão curto que possa mudar de forma tão profunda o que aconteceu no Super Bowl? Não estou dizendo que vai ser barbada, que vai ser fácil, que é impossível acontecer. Estou dizendo a expectativa que esse jogo possa causar, sabe? Assim, eu acho que tinham jogos, falava-se que poderia ser Seahawks e Bears. Eu gostaria muito mais, né? Um jogo inédito que não aconteceu nos playoffs, que poderia ter acontecido, dois times jovens, né, em evolução. Eu gostaria mais. Eu não gostei muito dessa revanche tão rápida de Seahawks e Patriots, já no primeiro jogo. E aí vai a pressão, se é que, semana 1, né, cara? Mas, enfim, todos os olhos vão para cima do Patriots, porque é como você falou, faltou competitividade do lado do Patriots. É o Patriots que está vindo numa situação, um extra-campo aí do seu head coach, uma bagunça geral que está até afetando o quão longe ele vai ainda com o time, né? Até isso já é questionável. É um Patriots que está numa conversa aí se vai ou não vai essa troca pelo A.J. Brown, que a janela parece que vai estar para abrir agora em breve aí, para poder fazer se vier, vai vir só agora, né? E num prazo tão curto, o quanto que o A.J. Brown vai conseguir se integrar ao time para ter um impacto significativo já no primeiro jogo da temporada. Pois então assim, todos os olhos para cima da questão do quão o Patriots pode se reforçar ou pode mostrar uma melhora com todas essas questões que envolvem a franquia de maneira negativa, principalmente a questão do seu head coach,
E o próprio Seahawks na questão de, beleza, o MVP do Super Bowl foi embora, e agora? Né? O novato vai chegar dando conta do recado. Enfim, os caras que saíram ali da defesa e eram peças ali rotacionais, vamos dizer, peças importantes, porque o Seahawks, como vocês sempre mencionam muito bem lá no Podhawks, a força da defesa do Seahawks muitas vezes é o esquema e não propriamente uma peça. Né? Mas eu acho que esses questionamentos são os que trazem aí. E principalmente, Léo, de repente não para o fã de Seahawks como você, ou talvez não para o fã de NFL que acompanha mais a fundo, mas para novos fãs, eu acho que essa questão de ter logo um rematch do Super Bowl logo na semana 1 é um aperitivo, vamos dizer assim, gera um pouco mais de interesse, né, de você rever logo, o duelo que foi o da última final é o duelo que abre a temporada. Pô, eu acho que no quesito marketing não é o pior cenário, vamos dizer assim. Você não gostaria mais de Seahawks versus Bears, não? Eu acharia. Eu acho que seria um jogo mais duro, um jogo mais... Eu não sei, pode até ser que não fosse duro. A questão é da expectativa, sabe? Algo novo, né? Não, e assim, o Bears times que não se enfrentaram ainda. E o Bears é um cotado, vamos dizer assim, para ser uma equipe jovem, aí, up and coming na NFC, contra o dono da conferência no momento. Pô, tem burburinho aí que o Caleb Williams vai ser a capa do Madden, de repente, no próximo Madden. Quer dizer, então, assim, são os jovens que estão chegando, o Bears, né? Pelo menos a galera está vendendo dessa forma, vamos dizer assim, né? NFL, a mídia, enfim. Então, sem dúvida, seria um duelo muito, muito interessante. Mas eu consigo entender aí o appeal aí do Super Bowl sendo jogado novamente na semana 1, né? E além disso, cara, eu queria trazer então as tabelas. Eu vou jogar na tela para a gente poder visualizar e o amigo aí, fã de NFL, poder visualizar também. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. Você que ainda não é inscrito no canal Fernando Chimude. Muito conteúdo de NFL, muito conteúdo de Buffalo Bills, do Leading the Charge toda semana. Estou até aqui com o moletom do Leading the Charge aqui da FS Shirts. E muito conteúdo de Seahawks também lá no Podhawks com o Léo, com o Ale. O Podhawks que vai ter uma pausazinha agora, né, Léo? Deixa aí o aviso para a galera. Então, a gente entende, né, que durante esse período de pré-temporada, né, a gente não tem tanto assunto assim para poder trazer para o pessoal, para a gente não ficar só requentando matéria fria toda semana, e para a gente preparar um conteúdo melhor, a gente vai tirar esse intervalo e a gente volta com o início do training camp na pré-temporada, aí trazendo as notícias do training camp, tudo que aconteceu na intertemporada, para poder atualizar o pessoal. Então, a gente vai preparar um conteúdo bacana para voltar aí quando iniciarem os training camps da pré-temporada da NFL. Show de bola, show de bola. O Hora de NFL aqui também pode até dar uma atrasadinha ali, mas uma a cada semana, no máximo a cada 15 dias está rolando. O Leading the Charge continua semanalmente aí, com compromisso lá com toda a Bills Mafia aí, que sustenta o canal, aí, o grupo de membros. Inclusive, quem quiser se tornar membro, dá uma olhada ali nos planos disponíveis. Bom, então vou jogar na tela aqui a tabela para a gente poder visualizar, começando pela tabela dos Thursday Night Footballs, Léo. A gente tem aqui a tabela do Thursday Night Football na Amazon Prime, né, e vários jogos interessantes aqui. E aí vamos ver o que te chama mais atenção aqui nessa tabela. A gente falou do Bears, na semana 7 tem um Patriots e Bears, não o Seahawks e Bears no Thursday Night Football. A gente tem, começando, né, o Lions e Bills na semana 2, semana 3. Aliás, esse Lions e Bills aqui é o primeiro jogo no novo estádio do Buffalo Bills, tá? É o jogo de abertura do novo estádio do Buffalo Bills. Duas equipes aqui que entram na temporada com esperança de fazer um Super Bowl, né? Duas equipes com contenders, vamos dizer assim. Depois, semana 3, Packers e Falcons. Na 4, Steelers e Browns. Buccaneers e Cowboys na 5. Seahawks e Broncos na 6, outro duelo aqui com expectativa de Super Bowl. Bears e Patriots na 7, também dá para se colocar nessa expectativa. Panthers e Packers, Jaguars e Ravens, Commanders e Giants, Colts e Texans, duelo de divisão. Chiefs e Rams, outro aqui, duas equipes que esperam chegar lá. Vikings e Patriots, Niners e Chargers, Texans e Eagles,
Ravens e Bengals fechando na semana 17. Destaques aqui para ti desses duelos de Thursday Night. Qual desses aqui tu vai ficar acordado até tarde, Léo, para acompanhar? Eu assisto todos os jogos, mas assim, eu achei interessante essa tabela, porque, em geral, né, a NFL separa jogos de nível mais baixo para o Thursday Night, porque é o único jogo que a pessoa pode assistir, não tem outra coisa, né? Então ela entende que todo mundo vai ficar ligado. Mas eu acho que teve uma mudança de direcionamento para essa temporada, e eu acho que quase todos os confrontos são muito bons. O único confronto aí que eu acho que tem, quer dizer, os únicos, né, confrontos aí que eu não gosto muito são os dois do Green Bay Packers aí, contra Falcons e contra os Panthers. Acho que esses aí podem... Falcons e Panthers, eu acho que são times que eu não espero que sejam muito competitivos nesse ano. Pelo menos assim, gente, a gente analisar o calendário da NFL antes da temporada começar, gente, é meio que jogar a conversa fora, porque depois começa a temporada e tudo muda, né? Seu time que você achava que ia muito bem, de repente está muito mal, machuca um quarterback e muda completamente. Lesões, então, assim, né? Exato. Cara, assim, mas assim, olhando agora, nesse momento, são os dois jogos que eu não gosto, mas tem muito jogo aí que eu acho excelente. O jogo de abertura do Thursday Night aí, Bills e Lions, é espetacular. Depois Patriots, Bears, Chiefs e Rams. Eu espero uma reviravolta uma volta dos Chiefs, né, para esse ano. Acho que os Chiefs voltam muito forte esse ano. Então acho que vai ser um jogo muito competitivo com dois melhores times da NFL. Steelers e Bears são dois times assim que eu não espero muita coisa deles esse ano, mas são dois times que têm uma rivalidade, né? Então o jogo esquenta, anima e tal. Browns, desculpa, Bears não. Browns. Steelers e Browns são dois times que têm uma rivalidade muito relevante, né? Então eu acho que vai ser interessante de assistir. E esse jogo de Seahawks e Broncos é um jogo que para mim é muito perigoso para os Seahawks, porque acontece lá em Denver, né? Uma semana curta para você jogar lá em Denver vai ser um desafio bem grande para o Seahawks, né? Uma viagem longa, como praticamente todas as viagens do Seahawks são. Então, com um time que, apesar de que, opinião meio... Não quero desagradar nenhum fã dos Broncos, mas eu acho que esse time dos Broncos, de forma semelhante aos Patriots, tiveram uma caminhada meio facilitada na temporada passada, então acho que mascarou um pouco as deficiências do time, mas ainda assim, ir para Denver enfrentar os Broncos lá numa semana curta é muito difícil. E, o último jogo aí não precisa nem falar, né? Ravens e Bengals é uma rivalidade, assim, absurda. Eu espero que os dois times estejam muito bem, com todo mundo saudável, pra gente ter uma guerra aí na semana 17. Imagina, mas, cara, além da divisão, né? Às vezes até a conferência vai saber, né? Realmente é... Burrow contra Lamar Jackson, né? Tomaram os dois muito saudáveis e jogando ali o melhor jogo da carreira, eu acho que ia ser sensacional. Enfim, eu acho que tem muitos jogos com potenciais muito bons. Tem aí um Commanders e Giants, que para mim é uma incógnita imensa. Esses dois times, para mim, são grandes incógnitas, né? Eu não sei o que são dois times que têm potencial, principalmente os Giants. Eu acho que os Giants têm um potencial gigante para explodir, mas também tem um potencial gigante para se enterrar de vez. E os seus quarterbacks também, né? Tem um potencial gigante, ambos, e aí a gente já viu o Daniels na temporada passada não conseguiu repetir a temporada novato, e não sabe como é que vai ser essa lesão, segunda, né? Aí. Pois é. E, enfim, então... Mas, assim, novamente, duelo de divisão, né, cara? Duas equipes podem estar bem na temporada. Enfim, eu olho essa tabela aqui, Léo, realmente o único jogo, cara, que eu falo assim, cara, não sei se eu vou conseguir assistir até o fim, sabe? Ou se me chama muita atenção, sendo bem honesto aqui, é o Steelers e Browns, cara. Me perdoem os fãs de Steelers e de Browns aqui, mas é um jogo assim que recentemente a gente tem visto aquele jogo truncado muito na rivalidade, mas não de um ótimo futebol, né? É um jogo feio e competitivo, né? Exato. Pode ser que essa temporada as coisas mudem, ambos estão com novas comissões, enfim, mas fora esse jogo que não tem assim essa cara de ser um jogão e tal, competitivo, cara, todos os outros, e até inclusive eu gosto do Panthers aí, que na temporada passada conseguiu chegar a playoffs, eu espero que continue numa crescente, vamos dizer assim. Posso estar enganado, mas eu espero isso do Panthers.
Então eu consigo me animar com os outros jogos aqui, entendeu? Mas esse do Steelers e Browns é o que eu questiono um pouco mais e me dá menos ânimo, vamos dizer assim. Posso pular para o próximo aqui ou mais alguma coisa a acrescentar sobre os jogos de quinta-feira à noite aqui, Léo? Não, acho que é isso aí mesmo. Bora. Vamos para a sequência. Então, no Sunday Night Football aqui, a gente tem a tabela do Sunday Night Football, domingo à noite aí. E aí a gente já começa com um duelo extremamente tradicional de NFC Leste ali, Cowboys e Giants. Né? Temos Colts e Chiefs da semana 2, Rams e Broncos, Lions e Panthers, Ravens e Falcons, Cowboys e Packers, Chiefs e Seahawks na semana 7, Eagles e Commanders, Bucks e Bears, Steelers e Bengals, Vikings e Niners, Patriots e Chargers, Texans e Steelers, Bills e Packers, Lions e Vikings, Jaguars e Cowboys, Eagles e Niners, e aí na semana 18, né, a decidir, né, em aberto aqui, o Sunday Night Football. E essa tabela aí, Léo? Cara, também mesma coisa, assim, acho que jogos, a princípio, competitivos, esse Colts e Chiefs aqui eu já não gosto muito, porque mesmo que o Daniel Jones, né, consiga efetivamente, né, produzir perto do que estava produzindo antes de se machucar nos Colts, eu acho que ele demora um pouquinho. Então eu gostaria mais se esse jogo tivesse depois. Eu acho que aí na semana 2 ficou ruim, eu acho que a chance dos Chiefs darem uma surra nos Colts é bem relevante. Esse Ravens e Falcons aí também não gosto. Eu não boto fé nos Falcons esse ano, tá? Percebi. Eu não Estamos com uma bela batalha entre Tua e Penix, né? A batalha dos canhotinhos ali nos OTAs já tá rolando. Cara. São dois quarterbacks ali, assim, o Penix dando overthrow e no snap seguinte o Tua dando underthrow, sabe? Então, realmente... complicado, cara. Né? Eu acho que a chance dos Ravens passarem o carro aí também é muito grande. Mas a gente tem jogos muito interessantes. Esse Chiefs e Seahawks estou muito curioso para ver, porque eu quero muito ver como que a gente vai ter o duelo Mahomes versus defesa do Seahawks, porque foi uma defesa que se mostrou muito capaz de dominar principalmente quarterbacks inexperientes, mas que sofreu bastante contra um quarterback muito experiente como o Matthew Stafford. E, obviamente, o Mahomes tem a mesma capacidade de ler rapidamente as defesas. Então, eu estou bastante curioso de como que vai ser esse duelo. Acho que pode ser um jogo extremamente competitivo. Não acho que a defesa do Seattle consegue anular o Mahomes. Desde que, obviamente, o time chegue bem, né? Desde que a gente... Porque é um outro, né? Os Chiefs são um outro time que tem um monte de incógnita ali entre os skill players de ataque, nas posições ali de wide receivers. Então, o Rashee Rice está fazendo reabilitação, né, na prisão. Hã? Até a defesa também, nessa movimentação, trocou o McDuff, draftou cedo um corner. O draft, eu achei bem interessante o draft do Chiefs, mas não deixa de ser incógnita, né? A gente não sabe quão rápido esses caras vão produzir. Eu acho que esses caras vão se encaixar rápido. Eu acho que eles vão conseguir manter o nível da defesa. Pelo menos é a minha expectativa. Já o ataque, cara, eles não fizeram nada, né? E eles estão esperando que esses jogadores voltem com força total, principalmente o Rashee Rice. E, cara, o cara é uma incógnita total. O cara tá literalmente fazendo reabilitação na prisão. E aí? A expectativa é que ele esteja pronto já para o início, né, do training camp, mas como é que ele vai vir? Né? Então, essa semana, se os Chiefs tiverem os mesmos problemas que tiveram ano passado, obviamente, né, não vão chegar a lugar nenhum, mas não é isso que eu espero. Né? A minha expectativa é um time bem competitivo e um jogo bem difícil na semana 7. E aí você tem Commanders e Eagles na semana 8. Esse daí já é um jogo que eu também não gosto muito, que o Eagles tem aquele jogo feio, chato, né? Competitivo, mas ruim de assistir, né? E eu acho que os Commanders não... A não ser que os Commanders voltem aquele, né, Jaden Daniels, maravilhoso. Os Daniels, principalmente, exato. A questão é toda relacionada ao seu quarterback ali, né? Eu acho que ele voltando a ser aquele cara que ele foi na temporada de novato ali, muda a cara do time, né? Muda a dinâmica. Muda. Esse tipo de quarterback é o tipo de quarterback também que é divertido de assistir, independente do quão eficiente e bem ele está jogando. Né? Ele é
por natureza, o tipo de quarterback divertido de assistir. Então, ele enfim, tem a capacidade de tirar os Eagles da zona de conforto e impedir os Eagles de fazer aquele jogo chato, né? Conservador, que vai controlando ali para ganhar por 3 pontos. Então, pode ser interessante, mas é um jogo que tem potencial para ser bala, para ser chatinho. Sem dúvida. E eu chamo a atenção para esses dois, lá na 16 e na 17 ali, que eu acho interessante, né? Na 17, na própria NFC, ambos podem estar jogando ali, talvez a sua vida, brigando num wildcard, ou talvez até mesmo brigando lá em cima, né? Pela Seed 1, enfim. Vai depender, obviamente, das lesões e tudo mais, mas são duas equipes que têm brigado lá em cima na NFC, né, Léo? O Eagles eu acho que a lógica seria esperar esses dois times brigando por algo além do que uma vaga nos playoffs. Para mim, eu acho que são times que já vão chegar na semana 17 praticamente classificados para os playoffs, já brigando por algo além. Talvez o título da divisão, ou no melhor dos cenários, até uma Seed 1 aqui, né? Seed 1, Seed 2, enfim, né? Os times brigando realmente na cabeça. Porque, assim, eu já disse também assim que eu não gosto tanto da filosofia dos 49ers dos jogadores estarem cada vez envelhecendo e você não ter uma renovação de talento. Mas para esse ano, se os caras ficarem saudáveis, o que é sempre um grande se, e eu acho que é um se que se torna mais se a cada ano, porque os caras vão ficar mais velhos, tendência a machucar mais, mas se eles conseguirem ficar saudáveis, é um dos melhores elencos da NFL. E eles provaram ano passado que mesmo não estando saudáveis, são extremamente competitivos, né? Com exceção do Seahawks, que dominou completamente o time, todos os outros times passaram pelo inferno contra os 49ers e foi muito difícil ganhar deles, né? Tanto que chegaram muito longe na NFL. E eu fico muito curioso com esses dois times, Jaguars e Cowboys. São dois times que eu quero ver muito essa temporada. Os Cowboys eu acho que tem também acho que é meio parecido com os Giants nesse sentido. Eles têm um teto muito alto, mas também são times que têm capacidade de se afundarem completamente. Então vai ser interessante ver o que os Cowboys trazem esse ano, mas é um time que tem potencial para ser competitivo contra qualquer time da NFL, na minha opinião. Seattle tem um jogo contra os Cowboys que eu estou esperando ser bem difícil. E os Jaguars é aquilo, assim, é um time muito inconstante, né? Durante parte da temporada, no início da temporada, um futebol ok, bem mais ou menos, de repente, na segunda metade, os caras explodiram, e aí nos playoffs não jogaram nada. E muito em cima do desempenho do Trevor Lawrence, né? O Trevor Lawrence, em determinado momento da temporada, ele parecia o Josh Allen. Aí chegou nos playoffs e não conseguiu fazer nada. Cara, o Jaguars eu vejo numa crescente muito boa. Não gostei do draft do Jaguars, mas assim, o trabalho lá está sendo muito bem feito, né, da comissão ali. E sem dúvida, cara, se o Jaguars passa dos Bills ali, o Jaguars era o meu favorito da AFC para ir para o Super Bowl. Tá? Eles estavam jogando nesse nível na reta final antes dos playoffs. E por pouco também não passaram dos Bills ali. Deram azar realmente que o Josh Allen acabou achando um passe lá pro Brandon Cooks lá e acabou dando uma complicada na vida dele. Mas eu achei que o Trevor Lawrence decepcionou bastante nesse jogo. Não. Jogou abaixo. Não é um jogo de playoff de um quarterback que você espera que vai dar o próximo passo e vai ser top 5 da NFL. O Lawrence jogou abaixo. Agora eu não vejo toda a estrutura, vamos dizer assim, ao redor. Eu acho que fez meio que seu papel. Se o Lawrence tivesse feito dele, a coisa tinha sido diferente, sabe? A defesa é boa, né? O time tem muito talento no ataque. E assim, nesse duelo com o Cowboys, óbvio, não tem nada a ver com o outro aqui, cada um do seu lado lá, mas ambos podem estar igualmente pressionados nesse jogo, assim, né? Lutando por uma vaga, lutando pelo título da divisão, enfim, no melhor cenário possível, lutando por algo a mais. Então pode ser um jogo muito importante aqui, já perto dos playoffs, esse duelo de Jaguars e Cowboys, e deve ser um jogão aqui na semana 16. Eu estou muito curioso com esses Cowboys do Schottenheimer. Assim, eu acho que ele fez um trabalho interessante no primeiro ano, como técnico. O time tem muito talento, né, tanto na defesa quanto no ataque. Então, mesmo perdendo o Micah Parsons, né, o time ainda tem bastante talento na defesa.
Vamos ver, cara. É um time que tem também um potencial de autodestruição enorme, né? Então, para mim é isso. Para mim é um wild card, né? É um time que pode bagunçar para o bem ou para o mal a NFL. Então, eles podem O próprio chegar aí dono como e a Bengals. questão do extra-campo, né? Ele potencializa o bom e o ruim, né, cara? Pode potencializar para ambos os lados aí, né? Vamos para a sequência, vamos para o Monday Night Football. O Elter aqui está mandando um salve aqui. Ó. Boa tarde, foi apresentado pelo YouTube do canal a primeira vez hoje. Muito boas análises. Valeu, Elter. Tamo junto. Se inscreve já aí no canal, acompanha o Hora toda semana aí. Agora, nesse período de off aí, quase de 15 em 15, tá? Mas conteúdo de Bills no Leading the Charge continua, conteúdo de Seahawks volta também com o Training Camp. Fica ligado que o canal vai ter muito conteúdo ao longo de toda a temporada aí. Obrigado aí pelo elogio e fica à vontade, sinta-se em casa, né? Para participar aí no chat. Bom, o Monday Night Football, então, a gente tem aqui, começando com Broncos e Chiefs, duelo de divisão aí. E aí a gente vai para Giants e Rams, Eagles e Bears, Falcons e Saints. Esse aqui deve ser um Falcons e Saints aqui, para ti que não gosta do É jogo de Thursday Night. Esse é jogo de Thursday Night. Bills e Rams. Esse aí tem grande... Apesar de que eu tenho alguma esperança nesses Saints. Cara, eu gosto dos Falcons, cara. Eu vou te falar assim, eu vejo uma... Sabe, eu vejo uma luz no fim do túnel ali, eu gosto daquela defesa dos caras, jovem ali, eu gosto de algumas armas, sou um fã incondicional do Bijan Robinson. Eu acho que os Falcons, eles têm um detalhe, eu acho que eles não vão ser competitivos, mas eles tornam os jogos interessantes. Eles conseguem muitas vezes fazer jogos interessantes. Talvez não sejam tão competitivos consistentemente, mas tem talento pra caramba ali naquele elenco, sabe? Então... hora ou outra, né? Coisa pode... Talvez pela questão de ter jogado uma das suas melhores partidas contra os Bills no ano passado, me enganaram, né? De repente. Mas, enfim. Commanders e Niners, Cowboys e Eagles, Bears e Seahawks, na semana 8 aqui, Bills e Vikings. Eu acho que é o jogo que deveria ser da semana 1. Eu acho que tu poderia trocar esse jogo com os Patriots perfeitamente, mas tudo bem. Chargers e Ravens, Bengals e Commanders, Panthers e Bucks, Cowboys e Seahawks, Steelers e Jaguars, Patriots e Chiefs, Giants e Lions e Texans e Green Bay Packers, fechando aqui na 17. Tabela do Monday Night Football, né? Aqui pra gente na tela. E, cara, eu te falar que o Thursday Night Football, para mim, é o que tá mais destacado até aqui, o Léo, em quesito assim de que, cara, só tem jogo bom, sabe? Tipo, não que não tenha nos outros dois, mas é o que tá mais destacado para mim até aqui, cara. São os duelos mais interessantes. Por isso que eu acho que, assim, parece que a NFL resolveu dar uma importância maior para o Thursday Night esse ano. A Amazon... porque a gente tinha muito jogo ruim. Cachê maior, hein? A Amazon investiu lá, certo, hein? Pode ser sim. E agora, vários duelos interessantes aí, né? Tem um jogo dos Cowboys contra os Seahawks, que eu tô numa expectativa bem grande. Acho que vai ser um jogo difícil, dependendo de como os Cowboys estiverem. Outro time que eu tenho curiosidade de ver esse ano, mas apesar de eu ter curiosidade, mas eu acho que não vai bem, são os Buccaneers. Então esse jogo aí da semana 12, acho que tem, dependendo aí do desempenho dos Buccaneers, acho que pode ser um duelo bem meia boca. E é interessante que o Buccaneers está com conversa ali de renovação, extensão, né, pro Baker Mayfield, né, que desde que chegou em Tampa tem feito sucesso, apesar de que o time decepcionou na temporada passada, de maneira geral, né? Eu acho que a expectativa ele fez um jogo contra o Seahawks na semana 7, se eu não me engano, que parecia que o cara ia ser MVP. Ele destruiu no jogo. Ele faz dessas, né? Ele destruiu no jogo, né? Apesar que Seattle, assim, muita gente aponta esse jogo como um dos jogos em que a defesa de Seattle não conseguiu, né, dominar o time, não conseguiu mesmo, mas aquele jogo a defesa de Seattle era quase toda reserva, tinham 5 titulares faltando. Mas o Baker Mayfield, e não foi só naquele jogo, né? Até aquele momento na temporada parecia que ele ia ser um candidato a MVP. Não, ele esteve na conversa ali, né? E de repente ele teve uma queda absurda na segunda metade da temporada e o time não conseguiu fazer nada.
O Bucks sofreu com lesões, né? Bastante lesões também, enfim, recebedores. É complicado também. Eu acho que o próprio Baker estava baleado também. O próprio Baker Sim. não estava saudável. Então, enfim, vamos ver o que eles trazem. Mas, de forma geral, concordo com você. Acho que o Thursday Night é o mais interessante. O Monday Night tem alguns jogos bons, outros jogos nem tanto. Mas tem alguns duelos aí que a gente pode destacar muito interessantes. Né? Esse Giants e Lions na semana 28, se os Giants forem aquilo que eles têm o potencial para ser, acho que pode ser um jogaço extremamente animado para a gente assistir. Eu sou suspeito a falar, mas esse Bills e Rams promete, né, Léo? Ah, fantástico, pô. 2 dos melhores quarterbacks da liga, né? Stafford contra Josh Allen. 2 times que devem estar brigando pelo Super Bowl ano que vem. Eu acho que vai ser jogaço também. Jogaço. Tem muito jogo excelente aí. Curioso para esse Chargers e Ravens ali, bem curioso para esse Chargers e Ravens também. O Chargers esse ano com o McDaniels ali comandando o ataque, né? Pode ser uma equipe que finalmente, né, libera o potencial, né? Pois é, porque faz tempo que, né? Enfim, se for, pode ser um jogo bem interessante aqui. O Broncos e Chiefs que abre também, acho que promete aqui esse jogo aqui, duelo de divisão. Esse jogo, Broncos e Chiefs, para mim pode ser emblemático esse jogo, porque é o jogo que vai mostrar, para mim é um jogo que vai mostrar a cara dos Chiefs esse ano. Uhum. Porque se os Chiefs voltam e batem os Broncos já na semana 1, já dão o cartão de visita, estamos de volta. Né? Exatamente. Sem os Chiefs voltaram. Agora, se volta lá com os mesmos problemas, o Rashee Rice não consegue jogar, e os Broncos vão lá e batem os Chiefs lá em Kansas City, aí já vem aquele baixo astral de novo em cima dos Chiefs. Exato. E para aquela questão que eu falei para todos os amigos aqui sobre o Bears, esse jogo da semana 3 contra o Eagles também tem um peso para o Bears de vamos mostrar que esse ano a gente vem para valer, vamos dizer assim. Eu acho que pega um pouco aqui contra um Eagles cascudo aí na NFC, que tem sempre sido extremamente competitivo, chegado, ganhou Super Bowl uma temporada atrás, enfim. É um jogo para, de repente, o Bears falar, não, chegamos e vamos, de fato, agora ser contender aqui na NFC. Pode ser eu acho que surpresas acontecem, mas eu não consigo ver os Bears piorando esse ano. Uhum. Assim, cara, é um técnico novo, um técnico excelente, que traz uma energia, além de todo um sistema de ataque excelente para o time, um quarterback que está em ascensão. Então, eu não consigo ver o passo para trás dos Bears, não. Então, eu acho que os Bears voltam a disputar o título da divisão de novo. Da divisão, não, da conferência. Sim. Para esse ano. Sem dúvida. Bons duelos. Bom, eu vou passar para outra tela aqui, Léo. A gente já falou desses jogos em algum momento, de repente, mas são os jogos de Thanksgiving, né? Só para a gente destacar por ser nos feriados ali, Thanksgiving e Natal, antes para a gente fechar aqui. Então, esses são os jogos do Thanksgiving aqui, do Ação de Graças, né? O Packers e Rams, Bears e Lions, Eagles e Cowboys e Bills e Chiefs. Que quinta-feira, né? A gente não tem esse feriado aqui no Brasil, vai ser o dia do fã de NFL inventar aquela... Conseguir uma folga. Né? Exatamente, porque... Aí, ó, você já... Esse programa aí, ó, você já tem aí, faz hora extra, não sei, se vira para conseguir umas horinhas para conseguir folga na quinta-feira. Quinta-feira aqui, para ficar o dia inteiro, realmente trazer a ação de graças para o Brasil, né? Preparar um bom snack ali, uma boa alimentação e passar o dia curtindo NFL. Todos os jogos aqui interessantes, né? Apesar que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Vai chegar lá, o Jordan Love tá machucado, tá fora, as costas do Matthew Stafford foram pro brejo, mas a gente, não é isso que a gente espera, né? O que a gente, no retrato de hoje, todos os jogos excelentes, com grandes rivalidades. Esse Bears e Lions, cara, os times aí, né? O Ben Johnson jogando contra o ex-time, contra os Detroit Lions. Jogaço. Verdade. Eagles e Cowboys nem se falam, nem rivalidade os dois times, né? Que querem um arrancar a cabeça do outro. Bills e Chiefs também, 2 times que tiveram rivalidade grande recente, gigantesca, né? Talvez os 2 melhores quarterbacks da liga, né? Josh Allen e Patrick Mahomes. Então,
Jogaço. É irretocável. Esse Thanksgiving aí, para mim, ele é irretocável. Bem montado olhando hoje. Sim, exato. E o Natal, né? O Natal a gente tem Texans e Eagles, Packers e Bears. Pode ser um jogo chatíssimo, né? Texans e Eagles, né? Se os times não mudarem, né? Alguma coisa. E principalmente as questões que tem com os quarterbacks dos caras também, né, Léo? Porque assim, o Stroud ele tá vindo meio que para tem que se salvar esse ano, porque até agora a comissão, a franquia não questionou, mas por fora já estão questionando. Né? Jogo horroroso nos playoffs contra os Patriots, né? Exato. Assim, os Texans foi um time que se baseou muito no talento defensivo. E os Eagles, um time que já é conservador por natureza no ataque, então o potencial desse jogo ser chato, apesar de serem dois times bons, competitivos, devem estar brigando. Para quem gosta de defesa, porra, né? Tá ótimo. Cara, mas nem tanto, porque assim, eu adoro defesa, mas eu gosto de ver uma defesa anulando um ataque forte. Sendo testada. Agora, quando você tem, de um lado, o ataque do Houston, que é extremamente inconstante com o Stroud, né, fazendo besteira o tempo todo, e os Eagles com um ataque extremamente conservador, que também não vai dar grande chance para a defesa dos Texans brilharem, eu acho que fica chato como um todo o jogo, sabe? A não ser que mude alguma coisa, né? Os Eagles mudaram o coordenador ofensivo, então a gente pode ter um ataque diferente para o Philadelphia Eagles esse ano. Há esperanças ainda para Stroud, há esperanças ainda para o ataque do Eagles, né? Mas a gente está falando baseado no que a gente viu por último, né? Eu gosto do Jalen Hurts. Eu acho que o Jalen Hurts tem potencial para fazer muito mais. Então, e aquelas declarações esquisitas, né, do coordenador dizendo que fazia um esquema mais simples porque era o que o Jalen Hurts conseguia fazer, acho que pegou muito mal. Então, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de a gente ter um coordenador ofensivo mais ousado, né, esse ano, que pode realmente tentar liberar todo o potencial do Jalen Hurts. Packers e Bears, rivalidade histórica e como você falou do Ben Johnson contra o Lions, o Ben Johnson contra o Packers também já soltou frase lá no pós-jogo ali que pegou, então a rivalidade só aumenta. Fuck the Packers. Aí vem o Bills e Broncos aqui. E não é só isso, né? Assim, na verdade, não foi só a frase, né? Tem todo o lance de um técnico passa correndo e cumprimenta o outro correndo, aí o outro faz a mesma coisa no outro jogo. Toda a picuinha, né? E nenhum chegou para falar assim, não, isso não tem nada a ver, não foi de propósito, não. Nenhum desmentiu, é isso mesmo. Então, a rivalidade é real entre os técnicos. Então, LaFleur e Ben Johnson é um jogo extremamente interessante. Os times compram essa rivalidade, então deve ser guerra. Bills e Broncos, dois times que a gente espera que estejam brigando também pela... Tiveram um jogaço aí, esse último duelo, né? E dois times que a gente espera que estejam brigando pela Seed 1, né? Pela primeira posição da conferência. Então, acho que vai ser um jogaço. E Rams e Seahawks, cara, para mim foi o jogo do ano passado, foi o melhor jogo do ano passado, foi o segundo jogo entre Rams e Seahawks. Mesmo não sendo fã, eu acho que qualquer pessoa que assistiu aquele jogo, foi o jogo, foi a virada do Seahawks, né? Foi o jogo que ali apareceu, falando que os Seahawks apareceram como realmente possível campeões de Super Bowl, foi naquele segundo jogo contra os Rams. Então esse jogo aí, cara, é a expectativa de um dos melhores jogos do ano também, de novo, para mim. Não dá pra gente reclamar do Natal, não. O Natal tá legal também, não chega a ser o Thanksgiving, mas tá bem legal. Esse Texas e Eagles aí acho que pode estragar um pouquinho, mas o resto acho que são jogos interessantes, cara. É isso aí. O Elton também esse jogo aí, esse Texas e Eagles aí vai ser na noite do Natal, ninguém vai assistir. Vai, exatamente, vai ser. Aqui no Brasil, o Natal aqui no Brasil é muito mais tradicional que nos Estados Unidos, eu acho, né? Então, assim, no Natal do Brasil, acho que deixar de ficar com a família para assistir a NFL já é radical demais. Vai ser apenas os torcedores do Eagles e do Texans mesmo. O Elton falando aqui, voltando a ter graça a rivalidade do Packers e Bears, estava muito fácil para o Packers. Eu acho que dentro do que a gente estava falando de Bears e Lions, né, Léo? As duas franquias por muito tempo foram ali os patinhos feios ali, né? E da divisão. E de fato estão voltando forte aí, engrossando o negócio e já tendo as suas vantagens até
levando vantagem até mesmo contra os seus adversários. É. E o Bears teve esse último Bears e Packers do playoffs, também foi um jogaço, né, cara? Tinha toda aquela história do Aaron Rodgers, papai do Chicago Bears, que o estádio dos Bears era o estádio do Aaron Rodgers, porque não sei quantos anos que os caras... Mudou completamente. E essa rivalidade entre os técnicos ficou ainda muito mais acirrada, porque é isso mesmo que o camarada, como é que é o nome dele mesmo? Desculpa, isso mesmo que o Elter falou. Você não tem rivalidade quando um time é muito mais forte do que o outro, né? Qual que é a rivalidade que você tem se os Packers estão ali espancando os Bears o tempo inteiro? Mas a partir do momento que os Bears voltam e ganham dos Packers, e o Ben Johnson ainda manda aquela do feriado, lá dentro, né? Agora, pois é. E ainda manda aquela no vestiário, aí realmente esquenta muito, cara. A rivalidade está de volta. E isso que é legal, cara. Eu não gosto de rivalidade fake, mas essa é uma rivalidade real mesmo. Os caras não se gostam, os técnicos não se gostam. Então eu gosto, acho legal. Ela não vem só da tradição, mas ela tem esses... tem um lance pessoal. Exato, ali. Tem esse lance atual aí que botou lenha na fogueira, né? Léo, quero agradecer muito a tua participação no Hora de NFL de hoje. Quero agradecer o Elter aí que está comentando no chat, o pessoal todo que assistiu, acompanhou aí. Você que está vendo em outro momento, deixa seu comentário aí, quais jogos que você mal pode esperar aí, quais jogos que de repente você não vai assistir de jeito nenhum, né? Deixa na aula de comentários do YouTube aí, a gente troca uma ideia também. O Hora volta, não sei se já na semana que vem, a gente está nesse período de OTAs aí, vai depender muito do que rolar de notícias, eu estou voltando e atualizando aqui com a Hora de NFL, mas assim que a coisa começar a rolar realmente aí, com Precision e tudo mais, a gente vai estar semanalmente aqui. De repente sai a contratação do A.J. Brown, né? Aí vale a pena. Sai a troca do A.J. Brown, sai algumas novidades aí, a gente está aqui atualizando a galera, então se inscreve aí no canal, deixa seu like. Conteúdo de Buffalo Bills, semanalmente, leading the charge aí, não falha, então pode ficar ligado também por dentro. O Pod Hawks também volta em breve aí com mais notícias sobre o Seattle Seahawks, então se inscreve no canal para não perder nada. E a gente dá sequência aqui. Valeu, Léo. Considerações finais aí para a gente fechar? É isso aí. A gente volta, então, quando a NFL esquentar mais um pouquinho. Pod Hawks volta com força. A gente prepara um conteúdo bem legal para vocês. E quem puder, comenta e sugere temas para a gente, tanto para a Hora da NFL quanto para o Pod Hawks, que a gente tenta trazer para vocês. Sem dúvida. A ideia aqui é sempre estar podendo atender a comunidade da NFL, aí, de fãs de NFL aí no Brasil, e trocando essa ideia, como a gente trocou ideia hoje aqui com o Elter, com quem estiver aí participando. Tamo junto. Valeu. Então, deixa aí nos comentários os seus jogos prediletos dessa temporada. Se você já tem a desculpa do Thanksgiving pronta também, qual vai ser, né? É bom compartilhar isso aí com os coleguinhas. Às vezes tem alguém que está sem criatividade, Léo, para conseguir ali a folga da quinta-feira. Então, já vamos deixar ali no chat preparado, porque promete esse Thanksgiving. E tamo junto. Um grande abraço aí, até a próxima. Valeu! Valeu!